Pinheiro. Fala, Bruno Azevedo, chegando para falar do Flamengo, que ontem goleou o São Paulo dentro do Morumbi por 4-0. Em outra oportunidade, o atacante Michael foi o destaque da partida. Além dele, Bruno Henrique e Gabigol fizeram os gols do Flamengo nesse resultado que mantém o time vivo na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Agora existe a discussão a respeito da titularidade na equipe rubro-negra para a disputa da decisão da Copa Libertadores no próximo dia 27 desse mês, duelo contra o Palmeiras. Michael, em grande fase, pede passagem nesse momento em que Arrascaeta está em reta final de recuperação. Além dele, Bruno Henrique e Gabigol são jogadores decisivos e Everton Ribeiro voltou a apresentar um futebol de alto nível. O técnico Renato Gaúcho comentou essa situação e elogiou a atuação do Michael ontem contra o São Paulo, novamente um jogador decisivo e agora artilheiro isolado do Campeonato Brasileiro. Eu acho que o mais importante de tudo é a fase que o Michel vem atravessando. Hoje ele é o goleador do Campeonato Brasileiro, então e não é pouca coisa não, até o momento você ser o goleador do campeonato. A cada jogo ele vem crescendo de produção, com jogadas, com gols, um gol mais bonito que o outro. A gente torce bastante porque o Arrascaeta também possa se recuperar. Então, volto a repetir, é seguir a nossa programação, seguir o nosso planejamento, recuperar todos os jogadores do departamento médico e estar todo o grupo em condições para o dia 27, 100%. Aí essa dor de cabeça é do treinador. É melhor ter essa dor de cabeça, ter dúvidas para escalar a equipe de bons jogadores em cada posição, do que de repente você não ter as opções. Então, como o Michel, outros jogadores também estão subindo de produção na hora certa, até porque nós temos mais alguns jogos aí no Campeonato Brasileiro para poder observar algumas coisas e continuar brigando pelo título. E até o dia 27 tem tempo, pode ter certeza que o Flamengo até lá vai estar bem forte. Tá aí, Azevedo, a palavra do técnico Renato Gaúcho falando sobre essa dor de cabeça positiva para montar a equipe do Flamengo na decisão da Copa Libertadores. 5 jogadores brigam por 4 vagas na equipe titular rubro-negra. São eles: Arrascaeta em reta final de recuperação, Everton Ribeiro novamente apresentando um bom futebol, além do trio ofensivo Michael, Bruno Henrique e Gabigol. Nesse momento, veja você, Azevedo, Michael é o artilheiro isolado do Campeonato Brasileiro. Tá certo, Azevedo? Certo, tá certíssimo. Valeu, Léo, tá certíssimo. O cara tá jogando fino da bola, 13 gols. Gilberto do Bahia tem 12, Hulk do Atlético Mineiro também tem 12, Michael assumindo a ponta da artilharia de forma extremamente merecida. Bom, eu acho que hoje Michael não tem como sair desse time, né, Gabriel? Exatamente, né? Se existe uma dúvida, essa dúvida tem que virar uma certeza de que o Michael é titular. E ponto. Agora, quem vai sair do time nesse momento? Pra mim tá muito claro que é o Everton Ribeiro. Mas ontem jogou pra caramba. Ontem jogou muito. Com certeza. E é bom que o Everton retome o grande futebol, porque é craque. Só que não tem como comparar, né? Você não pode pegar a partida de ontem e dizer assim, o Everton tá jogando muito, então não sai do time. Seria até injusto com o Michael, que vem arrebentando jogo atrás de jogo. Aliás, se o Flamengo ainda mantém chances matemáticas de título no Brasileirão, né? Isso é muito por conta das atuações do Michael, né? Exatamente. Então seria até injusto nesse momento. Vamos supor que o Flamengo e o Palmeiras fosse depois de amanhã. Essa foi a última partida contra o São Paulo e o jogo é depois de amanhã. Cara, se o Michael não aparece entre os 11 titulares, seria uma injustiça absurda. Verdade. A gente sabe que o futebol brasileiro se baseia muito pelo currículo, né? O Everton Ribeiro, ele se mantém muito nesse time titular por conta do currículo, por conta de tudo que conquistou com o Flamengo, mas em alguns momentos você precisa privilegiar o momento. E quando eu digo momento, eu não tô falando de 2, 3 jogos. Eu tô falando de um cara que tá há 3 meses, pelo menos, num nível absurdo, não à toa. É o artilheiro do campeonato, não à toa. É o craque do Flamengo, cara. Essa é a verdade. Ele tá ofuscando. Ontem o Gabigol fez gol e ninguém tá falando do Gabigol, tô falando do Michael. Até porque o Gabigol fez gol e jogou mal pra caramba. Jogou mal. O Bruno Henrique participa bem do jogo, faz gol e não joga tão bem. Ontem o Bruno Henrique tava horroroso, cara, cochilando em campo, né? Assim, o Michel colocou 2 bolas que era pra ele marcar e ele tava dormindo, cara. Então, assim, o Michael, nesse ponto, vem mantendo as grandes atuações. O Arrascaeta voltando, como eu entendo que o Arrascaeta é tecnicamente o melhor jogador dessa equipe, ele tem que voltar e jogar mesmo. Se tiver condição, é claro. Exatamente. Se tiver ele condição, vai voltar, né? Se tiver condição. Então, assim, de repente, ele vai voltar no banco ou não vai voltar 100%. Aí nem vai precisar ter dor de cabeça. Agora, se o Arrascaeta estiver à disposição no dia 27, é ele no meio de campo e o Michael formando um trio com Bruno Henrique e Gabigol. Com relação à atuação do Flamengo ontem, muito bem, né? Acho que a gente tem que reconhecer que o Flamengo é convincente. Há muito tempo eu não via, a gente vinha dizendo isso aqui, o Flamengo
do Renato estava se escorando em talentos individuais. Sim. No caso do Michael, né, que vinha resolvendo, mas a gente não via um trabalho de coletividade. E ontem isso voltou a aparecer, né? Apareceu. É claro que um gol com 30 segundos condiciona o restante da partida. Vou corrigir, 24. 24 segundos? Um gol com 24 segundos condiciona completamente o que vai acontecer depois. Agora, eu não tô tirando mérito, não. Mérito do Flamengo que com 24 segundos forçou um erro de saída de bola. Sim. E teve competência pra fazer 1-0 e pra seguir em cima. E abafar o adversário e seguir jogando de uma maneira tão soberana que o adversário perdeu a linha, né? Teve uma expulsão, vamos só ressaltar aqui, né? Pô, brincadeira, que cara. Que fez o Caleri ontem, é uma brincadeira. Foi criminosa a entrada dele no Davi que o Luiz. Davi Luiz sentiu que a entrada ia ser muito forte e ainda conseguiu reduzir um pouco o impacto, porque se acerta... Aquilo ali poderia quebrar o... Quebraria fatalmente. É muito forte o lance. Assim, cara, a gente fica aqui vendo o STJD se meter em tanta coisa, né? Aí o Gabigol reclama, fala alguma coisa na câmera, toma 3, 4 jogos de suspensão. Aí um outro jogador mais polêmico fala alguma coisa, toma suspensão. Fred. Aí nessas horas, o Fred é um que vai pra tribunal direto. Nessas horas, eu acho que o STJD tem que se mostrar presente, cara. Exatamente. Uma entrada dessa poderia ter complicado a carreira do Davi Luiz. Poderia acabar com a carreira do Davi Luiz. Pô, cara, assim, é inacreditável. Então, que vá para o tribunal, que tome uma punição justa. Não é do jogo. Tem entradas, viu? Que o cara vai na bola e aí acaba acontecendo porque o futebol é jogo de contato. Agora, aquela de ontem, aquela ali não é do jogo. E se você rever o lance, foi nitidamente no lance de irritação do Caleri, porque 2, 3 segundos antes, o Davi Luiz tinha, eu não vou me lembrar o jogador, mas o Davi tinha dado um drible desconcertante no jogador do São Paulo. E aí o Caleri tomou as dores. Aquilo foi nitidamente por raiva, né? Então, assim, a inconsequência, cara, sabe? A imprudência com um colega de profissão é assustadora. Realmente, assim, foi lamentável o lance. Ainda bem que o Davi Luiz depois até saiu do jogo, né? Fica até uma preocupação se a pancada gerou algum tipo de lesão mais leve, mas ele ficou com gelo pelo visto não, né? E tomara que não, porque seria uma grande pena, ainda mais por conta de uma inconsequência. Fatalidade é uma coisa, imbecilidade como foi ontem, acho que não pode ter espaço no futebol. Agora o Flamengo foi bem. A gente vinha criticando aqui, o torcedor fica um pouco chateado porque o Flamengo venceu o Atlético Goianiense, não jogou bem. Venceu o Bahia, não jogou bem. Aí cedeu aqueles empates pra Chape, para Atlético Paranaense, a gente aqui batendo no Renato e na equipe, né? Batendo nos dois. E a gente precisa ressaltar, como você falou, que a coletividade ontem esteve num dia forte. Assim, mas o São Paulo tá mal no campeonato? Tá mal, mas jogou em casa, com a força da torcida. O Flamengo foi lá e engoliu o São Paulo. Verdade. Então a gente precisa ressaltar os méritos do Flamengo na partida de ontem. Foi realmente, assim, uma atuação daquelas que lembrou o melhor Flamengo. Agora, tá cedo para cravar que, então o Renato encontrou o time? Não sei. Não sei porque o Flamengo não tem regularidade no campeonato. Ontem fizeram essa pergunta e eu falei exatamente isso. O Renato conseguiu dar jeito no time? Eu falei, eu não vou fazer essa análise por conta de um jogo, né? Mas que o time foi muito bem ontem, foi. Agora, a gente não pode aqui, né, mudar tudo por conta de uma partida. Exatamente. Né? E eu vi muito, assim, um frisson, uma euforia na internet, porque o Palmeiras jogou muito mal contra o Fluminense. E a gente vinha falando que o Palmeiras vinha de 6 vitórias seguidas e jogando bem. E o Flamengo rateando. E a gente aqui demonstrando preocupação. Quem sabe agora não é uma virada de chave. Tomara que seja, mas até que me prove o contrário, eu sigo com essa preocupação. Porque o momento indica, né, o recorte de vários jogos indica que o Palmeiras teve uma baixa e o Flamengo teve um pico inesperado. Agora a gente precisa ver se isso se confirma, se o Palmeiras realmente entra no momento de baixa e se o Flamengo realmente vai seguir jogando tão bem como jogou nesse último jogo. Eu prefiro me resguardar, não vou aqui me derreter pelo Flamengo por conta de um resultado. Agora, a atuação ontem, falando de ontem, uma atuação de muita imposição, uma vitória justíssima a ponto do Flamengo no segundo tempo ter se poupado. Se fosse pra cima com vontade, teria feito 6-7. É verdade.